Então, já são 19h30, já começamos a nossa live. Queremos agradecer a presença de todos. Ainda as pessoas estão chegando, né? E dá tempo ainda de dar uma ajeitada, né? O que a gente precisa fazer, tá? Então, vamos dar boa noite a todos. Boa noite, Edilson. Boa noite, Ruth. E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? E aí, Edilson, como é que você está? Rapaz, tranquilo, graças a Deus. Boa noite, Alcione. Boa noite, Ruth. Boa noite a todos que dessa noite nos assistem nessa live em que nós comentamos mais uma vez o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos. É isso mesmo. Eu costumo dizer que é sempre uma alegria quando a gente se reúne com os amigos em torno do nome do Cristo para estudarmos os ensinamentos cristãos. E desta feita agora a luz da doutrina espírita, que é muito mais um incentivo a mais pelo esclarecimento que a doutrina nos dá sobre as mensagens do Cristo. Então, essas mensagens começaram a ser significativas, porque a gente compreende a mensagem de Jesus, né? E é, inclusive, esse tema que nós estamos estudando, no capítulo 3º, que fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. Então, é um ensinamento cristão. Tanto é que Allan Kardec, nesse capítulo 3º, ele coloca uma passagem evangélica de Jesus falando sobre essa pluralidade, sobre essa diversidade de mundos habitados. Então, é gratificante a gente estudar a doutrina espírita, ou melhor, estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Tá bom? E aí, Ruth, como é que estão aí as coisas? Boa noite a todos. Agradecemos a vocês nesse momento, né? Tem um pessoal chegando, né? Isso, estão chegando. Por estarem conosco nesse momento, né? Dona Ivana. Isso, Leão, né? Augusto Leão, Tânia Camargo, Castelo Branco. Olha, Castelo Branco. Um abraço para todos, né? Agradecer a todos vocês. Lia Aragão é um colega lá do ICE, frequenta lá conosco o grupo de paz. Augusto Leão veio aí só para te ouvir, viu, Edilson? Augusto Leão é um amigão, cara. Aí para assistir o Edilson. Mas vamos lá, vamos começar. Ele é um amigão, ele está sempre presente, tudo. Vamos começar então a nossa live fazendo uma prece, né, como de costume. Eu gosto sempre de dizer que a prece, para nós espíritas, não é um ritual. É uma forma que nós temos de nos sintonizar com a espiritualidade amiga. Então, através da prece, a gente consegue essa sintonia com mais facilidade. A gente acerena mais a alma, acerena mais a mente. Então, a prece sempre é bom a gente fazer antes do Evangelho. Então, vamos aproveitar esses momentos iniciais, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, esse Pai de infinita misericórdia, infinito amor. Vamos pensar também no irmão maior Jesus, companheiro inseparável, que nos auxilia em todos os momentos da vida. E vamos agradecer, em primeiro lugar, esta oportunidade que estamos tendo de nos reunirmos em torno do nome do Cristo, para estudarmos um pouco mais dos seus ensinamentos. E desta feita,
à luz da doutrina espírita. Que esses conhecimentos possam clarear nossas mentes, fortalecer a nossa alma, para podermos caminhar bem na estrada do progresso, neste mundo ainda que se encontra de provas e expiações. E nesse momento, Senhor Jesus, conhecedores da nossa pequenez, da nossa inferioridade espiritual, rogamos as suas bênçãos a todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos, unidos, iniciar o nosso estudo do seu Evangelho da noite de hoje. Fique conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre, que assim seja. Tá bom, Ruth, vamos fazer a leitura, né? Isso. Eu estou ouvindo aí um barulho, não sei, é um barulho, né? Mas quando começar a live, a gente desliga o nosso microfone e fica só o microfone do Edilson. Fica melhor assim. Isso. Então, dando continuidade ao capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Hoje nós estamos entrando nas instruções dos espíritos. E vamos tratar do item 8, que são os mundos superiores e inferiores. E é um breve resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores, que está escrito aqui. O item 8, que é o que vai ser estudado na noite de hoje. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antirrelativa do que absoluta, pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências, encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira que no homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. E vamos passar a palavra para o nosso amigo Edilson para dar continuidade à explanação da noite de hoje. Muito obrigada a todos. Fique à vontade, viu, Edilson? Mais uma vez, boa noite a todos, os amigos, os irmãos e os companheiros de Ideal Espírita, que hoje nos assiste e que juntos nós procuramos buscar o conhecimento através do Evangelho de Jesus para que as nossas vidas se tornem, no futuro, melhores e que nós consigamos galgar cada degrau da perfeição
na busca da felicidade. Então, esse capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das muitas moradas na casa do Pai, nós vemos nele exatamente a grandiosa bondade e o grandioso amor do Criador para com as suas criaturas, em que ele cria determinadas condições, lugares, moradas, enfim, para que cada uma das suas criaturas possam desenvolver os seus potenciais, colocando sempre à disposição dessas criaturas instrumentos, ferramentas, conhecimentos necessários para que cada um possa ir, aos poucos, galgando cada degrau na busca da perfeição, na busca da felicidade. Então, quando nós vemos esse todo, nós olhamos para o céu e vemos que brilham milhares de estrelas no céu. Lá encontram-se os diversos mundos em que esse ser maravilhoso, Deus, criou como morada para que nós, as suas criaturas, pudéssemos ali estar, viver, morar, desenvolver os potenciais, enfim, fazer com que possamos crescer a cada dia e nos transformarmos em espíritos melhores, em espíritos. E hoje nós vemos exatamente a classificação desses mundos, que, como fala o texto de hoje, a classificação dos mundos em inferiores e superiores é antes relativa do que absoluta, considerando-se que o mundo é inferior ou superior em relação aos que estão abaixo ou acima dele na escala evolutiva. Tendo a forma humana, sem a beleza, não temos nenhuma delicadeza no trato com os outros irmãos, nenhum sentimento nobre de preocupação com os outros, apenas a da sobrevivência a qualquer preço. Então, nós vemos que a lei que reina ainda é a da força bruta. Pode, mas quem pode mais? Aquele que for mais forte, fisicamente, é claro. O viver atendendo à necessidade dos instintos, pois a razão inicia o seu desenvolvimento. Viver sem invenções, sem indústrias, buscando o alimento da natureza. Temos uma vaga impressão de um ser supremo. E essa intuição, mais as lutas pela a sobrevivência em um mundo que lhe parece hostil e difícil, vai facultando o desenvolvimento, também diferenciando a forma de uns desenvolverem-se mais do que outros. Isto é um preparo para uma vida mais ampla, uma vida de maiores condições de sobrevivência. Disse Kardec que eles são criaturas degradadas. Não são crianças que crescem. Não são criaturas degradadas. Não são crianças que crescem, mas são crianças em espíritos ainda infantis, vindo do princípio espiritual que cresce ou que cresceu as fases do reino inferior. E então inicia-se a vida do espírito imortal da espécie humana. E nós vemos exatamente nesse contexto, como disse Kardec, que cada espírito ele encontra-se numa fase ainda de aprendizado. É como uma criança que se coloca numa escola de ensino fundamental, para que ela possa pegar o conhecimento e que ela possa crescer e, buscando nesse conhecimento, desenvolver os seus potenciais e iniciar uma forma melhor de vida. E, com isso, fazer com que a espécie em que ela perpetua, a espécie humana,
possa desenvolver-se mais a priori. Nos mundos superiores, a vida também é bem diferenciada da vida que nós encontramos aqui na Terra. A forma humana é a mesma. É sempre a mesma. Mas quanto mais evoluído o mundo em que habitam, mais a beleza predomina sobre esta raça humana. O corpo tem a materialidade mesma que nós temos aqui. É constituído de fluidos mais sutis do fluido cósmico do mundo em que habita. Então, cada mundo tem o seu fluido, que é o fluido cósmico que faz parte daquele mundo, que, quando o espírito encarna, ele tira daquele fluido cósmico, daquele local onde ele vai reencarnar, as condições necessárias para formar exatamente o seu corpo físico. Então, quando estão num mundo mais evoluídos, é lógico que os fluidos são um pouco melhores, mais sutis, e eles formam o corpo numa condição muito melhor do que a condição que hoje, no mundo de provas e expiações, nós temos na Terra. Mas não estando mais preso aos pobres sentidos do corpo da Terra, a percepção do espírito ela fica mais ampla e parece-nos que o relacionamento interespiritual entre os planos diferentes se faz naturalmente pela vontade de cada um ser daquele que ali está. Durante a vida, não estamos encerrados numa matéria compacta. Ela irradia e goza de uma lucidez que a deixa em um estado quase permanente de emancipação. Isso porque ela se permite a livre transmissão de pensamentos. As que se amam, por exemplo, que mesmo em planos diferentes, mas em mundos da mesma categoria, elas podem encontrar-se sempre que eu queiram, porque a mediunidade generalizada é muito desenvolvida. Então, uma faculdade consciente, ela chega a ser usada. A vida é perene, como disse Jesus, e muitas vezes, sendo perene, só pode ter um objetivo, a felicidade de todos. Então, quando nós vivemos nesse mundo e que procuramos a cada instante desenvolver os potenciais, dirigindo-nos para um caminho que se assemelha ao caminho traçado e ensinado por Jesus, com certeza nós buscamos nos direcionar na busca dessa felicidade que tantos almejamos. A felicidade não se constitui no que temos e no que não possuímos, mas no que conquistamos nas formas morais e espirituais. Essa é que é a verdadeira felicidade, que ainda nesse mundo em que nos encontramos, estamos ainda um pouco longe de nos assemelharmos, nos chegarmos mais próximo dessa felicidade que nós buscamos. E nestes mundos, não existe, então, a dor nem a separação. Isso nós falamos de um pouco mais evoluído. Não pelo esquecimento dos seres amados, mas pela oportunidade de se encontrarem, sempre que o queiram. Mesmo estando em mundos diferentes, mas na mesma categoria, ainda podem comunicar-se, como foi falado ainda há pouco, através da mediunidade, que é uma mediunidade generalizada e muito desenvolvida já nesse mundo que cresceu um pouco mais moralmente e espiritualmente. Não há dúvidas de que, quanto ao futuro, as leis divinas elas são estendidas, devem ser bem entendidas e aceitas. Porque nesses mundos a morte não tem nenhum dos horrores da decomposição, como nós temos aqui na Terra, sendo uma mudança após as ausências, porque elas são aceitas como aqui, elas não são aceitas como aqui na Terra. As viagens que os entes queridos... É assim, trocando isso em miúdos, ela quer dizer o seguinte, que quando nós estamos em um mundo, numa condição melhor do que o mundo que hoje nós estamos, a morte ela deixa de ser das temerosidades que temos na Terra.
E os horrores da decomposição, elas não passam a não existir, porque é apenas uma questão de mudança, é uma questão de ausência, porque elas são aceitas como aqui na Terra. Naquela viagem que fazemos, por exemplo, quando se vai ao exterior, tem-se a certeza depois do reencontro. E as comunicações, elas se tornam presentes entre os ausentes e os presentes. Porque nós conseguimos nos comunicar com aqueles que estão num outro país. A mesma coisa acontece com os mundos em que estão numa situação evolutiva melhores do que a que nós nos encontramos. Então, todos os atos que aqui exigem esforço, como andar, falar, tornam-se nesses mundos mais evoluídos bem mais suaves, mais leves, e todas as energias que gastamos aqui em atividades materiais, nesses mundos, ela é empregada apenas para as atividades espirituais. Não existe, portanto, um cansaço físico nem um cansaço mental, porque, na realidade, os fluidos são outros. E as condições que é posta nesses mundos é totalmente diferente de um mundo como o nosso, que ainda encontra-se em provas e expiações. O período da infância, por exemplo, ela é mais curto ou quase inexistente. E a cada existência, a existência se torna mais longa, vista que entre o nascer e o morrer, que são atos diferentes dos atos que hoje encontramos aqui na Terra. Então, nós vemos exatamente que essa diferença entre esses mundos, já mundos mais superiores, é um pouco diferente da situação em que nos encontramos hoje na Terra. E entre esses degraus inferiores e mais elevados, há inumeráveis, e entre os espíritos puros, porque existe uma diferenciação. Desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer, como falou ainda há pouco o texto que foi lido, que é difícil reconhecer os seres primitivos, como da mesma maneira o adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. Então, quando nós atingimos essa condição maior de transformação moral, depois é difícil nos reconhecermos quem fomos anteriormente. Então, nos mundos felizes, as relações entre os povos são amigáveis. Elas jamais são perturbadas pelas ambições, pelas guerras, que aqui são consequentes. Lá não existe senhores nem escravos. Não existe privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual é que determina a diferença e confere a supremacia de cada um. A autoridade, ela é sempre respeitada, porque decorre única e exclusivamente do mérito e se exerce sobre uma justiça. Então, nós vemos nisso tudo que quando nós conseguimos, por mérito nosso, atingirmos um determinado degrau na busca dessa perfeição, que sendo esse mérito único e exclusivamente daquele que busca, daquele que trabalha, existe sempre uma justiça em favorecê-lo, exatamente nessa mudança, nessa condição maior de conquista daquele degrau maior na busca que ele fez pela sua própria transformação. Como vemos, os espíritos não evoluem de uma forma homogeneizada. Não existe uma homogeneização nessa evolução. Mas sempre haverá interesses diferentes e que formamos agrupamentos diferentes. Mas, quando se elevam os espíritos, mais aprendem a conviver harmoniosamente com a diferença entre uns e outros. Então, isso tudo é porque nós ainda não conseguimos chegar a esse ponto. A esse ponto de compreendermos exatamente essa formação diferente que buscamos a cada instante. Mas quando aprendemos a viver harmoniosamente
é claro que essa diferença entre nós e os outros, ou entre uns e outros, ela irá ser mais amena, ela irá ser mais amorosa, ela irá fazer com que a vivência se torne mais convincente, vamos dizer assim, para todos aqueles que transitam no mesmo caminho na busca da perfeição. É claro que nós vivemos num mundo bastante inferior, mas trazemos para nós o ideal de um mundo feliz, porque nós fomos criados por Deus e temos ainda no nosso interior os mesmos pensamentos de um dia chegarmos a uma condição de felicidade maior. A certeza dessa progressão, ela é contínua. Ela faz parte do nosso futuro. O futuro do espírito que ainda encontra-se na busca da sua transformação moral e espiritual. Apenas nos desorientamos pela ignorância das leis divinas. Quando nós ignoramos as leis divinas, nós nos tornamos como crianças. Somos imediatistas e queremos resolver tudo aquilo diante de determinado curto espaço de tempo. Desejamos, é claro, o melhor para os nossos dias agora, já. Nessa rapidez com que nós achamos que as coisas seriam resolvidas. Pela graça divina ou pela revolução. Nós esperamos que uma das duas coisas vá resolver isso dentro do contexto que nós esperamos. Pela imposição de uns, sem o esforço do desenvolvimento, daquilo que ele busca para se melhorar, de cada um dos componentes da humanidade terrestre. E se existem mundos felizes, é porque em outras humanidades já foram realizados, essas conquistas já foram colocadas e foram conquistadas por aqueles que ali buscaram, através do tempo e do esforço da evolução. Esses são os nossos sonhos, os sonhos de cada um, de sermos felizes. Mas essa felicidade, ela é progressiva. Ela é necessária que nós possamos trabalhar esse sonho e essa necessidade de ser feliz com paciência, com perseverança. E dessa forma, são em mundos felizes. Ninguém busca a colocar-se acima um do outro, mas busca sempre elevar-se acima de si mesmo, acima daquilo que conquistou, para se tornar um espírito puro. É que o destino de todo espírito existente, ele tem por existir no universo infinito e em expansão contínua. Então, nós vemos exatamente essa possibilidade que nós temos, dessa conquista maior, quando nós nos colocamos à disposição de conquistar essa nossa transformação. E nesses mundos, a moral de Jesus ela é vivida extremamente, naturalmente, por todos aqueles que ali estão. O mal não existe lá, somente o bem. E é pela nossa imperfeição e pelo grau evolutivo que conseguimos alcançar, precisamos ainda desses contrastes que hoje encontramos aqui na Terra, para podermos aprender a valorizar a lei divina, que, na realidade, ela é uma lei de amor, porque ela nos criou para atingirmos a perfeição, nos dando a possibilidade maior de todas essas conquistas de cada um. Se precisamos sofrer o mal que criamos por infringir a infringência dessas leis, sentimos as suas consequências. É claro, se nós criamos um determinismo, nós vamos ter que responder exatamente por ele. Porque sentir essas consequências, ela nos valoriza o bem na nossa essência, no nosso desenvolvimento. Não existe uma outra maneira de ser diferente. Porque nós somos senhores
daquilo que construímos. Os graus de construção daquilo que fazemos todos os dias é responsabilidade de cada um. O grau de inteligência e de moralidade que conseguimos alcançar até agora permite que nós continuemos desenvolvendo esse bem que devemos construir de forma mais consciente, através da razão e da sensibilidade que nós temos dentro de cada um de nós, mas que muito pouco nós usamos. Porque para isso, por isso e para isso, nós precisamos ainda que exista na nossa vida, que encontremos alguns contrastes. Que essa terra, ainda, essa condição de provas e expiações, ela vem oferecer, para que nós possamos lutar contra isso, modificar e transformar o nosso caminhar. Porque o bem e o mal, a saúde, a doença, a paz, a riqueza, a paz, a guerra, e a paz, a riqueza e a miséria, por exemplo, está tudo aí pronto para que nós possamos aprender a valorizar a lei do bem, que na realidade é a lei de amor. E nisso, tudo que nós observamos, não há justiça, pois a lei da pluralidade das existências, nós, os habitantes da Terra, passamos por todas essas experiências contrastantes. E essas experiências é que fazem com que nós possamos aprender. Esses contrastes que aparecem ainda na nossa vida faz parte desse aprendizado do espírito em evolução que somos nós. Se nós considerarmos, por exemplo, a moral de Jesus, que ela já se encontra na Terra há 2000 anos, e que outros missionários, antes, depois dele, também nos ensinaram e continuam ensinando, pensamos que isso já é hora de nós levarmos a sério as nossas responsabilidades de seres inteligentes que somos e morais, buscando exatamente por prática desses ensinamentos e realmente queremos mostrar que estamos na busca de um mundo mais justo e de um mundo prazeroso. Isso só irá acontecer exatamente quando nós olharmos para dentro dos ensinamentos de Jesus e procurarmos nos assemelhar, na busca desse conhecimento, assemelharmos a ele, para que aí nós possamos atingir exatamente aquilo que necessitamos, as nossas conquistas. Porque está mais do que na hora de nós procurarmos, todos nós da humanidade terrena de uma maneira geral, individual e coletivamente, cada um no seu campo de ação, viver e divulgar essa palavra. E o exemplo muito bem dado por Jesus, o exemplo da paz, da solidariedade, da fraternidade, da caridade. E principalmente do amor, que representa tudo isso em movimento constante. É somente dessa maneira que nós podemos realmente chegar a um limite e podemos nos assemelhar e buscar, procurar transformar-nos e conosco esse mundo que hoje nos serve de casa, de hospital e de universidade. Porque nos mundos felizes, esses contrastes que nós enfrentamos na Terra hoje não existem. Porque lá brilha, irradia-se a luz do amor pleno. Porque ela mostra a cada instante o que é realmente o amor, a criação divina, o ser maior que nos criou, a sua imagem e perfeição, e que nos destinou à felicidade. Que nós iríamos do átomo ao arcanjo, buscando a cada instante o aprimoramento moral e intelectual exatamente de cada um de nós. Espiritual, é claro, porque nós somos espíritos imortais. Allan Kardec, ele diz também que o homem foi incapaz, você vejam, notem só essa colocação de Allan Kardec. Ele diz que o homem
foi incapaz foi capaz, aliás, ele diz que o homem foi capaz de pintar os tormentos do inferno, mas foi incapaz de representar as alegrias do céu. Você sabe por quê? Pela sua própria incapacidade de imaginar o que conhece. Então, o sofrimento, as dores, ele passa isso todo dia. Então, para ele é muito mais fácil ele pintar esses tormentos todos, de todo esse sofrimento, de todos esses, entre aspas, inferno que passamos, do que ele representar as alegrias do céu, onde ele nunca passou e que ele não conhece. Então, essa própria incapacidade de imaginar o que conhece é visto aí e mostrado a sua inferioridade. E ele ainda comentou uma coisa, ele disse que à medida que se eleva e se purifica, o seu horizonte se alarga e ele compreende o bem-estar que está à sua frente, como compreende o mal que deixa para trás. Ora, vejam só essa colocação, assim, de uma maneira elucidativa de Kardec, mostrando exatamente aquilo que hoje nós passamos na Terra. Nós conseguimos retratar tudo aquilo que passamos, mas aquilo que não passamos, que não conhecemos, não conseguimos retratar. Já nos mundos celestes, é diferente. Talvez eles nem consigam mais retratar o inferno, que passaram um dia como espíritos ainda na evolução, passando ainda em mundos de provas e expiações. Porque já chegaram a um grau de relatividade muito alto, muito grande, que aquilo já ficou, provavelmente, no seu esquecimento. E ele só vê o bem que semeia, o bem que faz, o bem que divulga, o bem que espalha, enfim. E Kardec, ele ressalta ainda uma coisa, que esses mundos felizes, eles não são privilégio de ninguém. Porque Deus, ele não faz a diferença entre seus filhos. Um loiro, um moreno, um preto, um branco, não existe nenhuma diferença. Ele criou todos da mesma maneira e deu a mesma destinação a todos, sem nenhuma exceção. E deu um destino, a perfeição e a felicidade. Vejam bem, ele deu um destino, a perfeição e a felicidade. Deu-lhes como complemento disso tudo para que eles possam trabalhar e alcançar tudo isso, potencialidades, qualificações e mundos adequados para alcançar a determinação divina. Essa lei que consiste em levar, em permitir que o espírito vá do átomo ao arcanjo. Concedeu-lhes o livre-arbítrio a cada um para realizar a tarefa do desenvolvimento evolutivo. Com mais ou menos sofrimento, mais ou menos tempo. Tem uns que sofrem muito mais para desenvolver determinada condição, outros muito menos. Uns levam mais tempo e outros menos tempo. Cada um tem a sua potencialidade diferente, mas todos eles são compreendidos da mesma maneira. Têm as mesmas condições e recebem exatamente a mesma ajuda para que nós possamos desenvolver isso nos momentos da Terra. É bem verdade que nós, na Terra, ainda estamos muito distante desse mundo feliz. Mas já podemos compreendê-lo um pouco em sua natureza. E temos a certeza de que um dia viveremos em um deles. Esse trabalho que hoje desenvolvemos, nos faz acreditar que um dia chegaremos a essa conquista. Mas precisamos nos empenhar muito mais do que nos empenhamos hoje. Perseverar muito mais nesse caminho indicado por Jesus do que fazemos hoje. E mais,
Estamos hoje sendo esclarecidos pelo Espiritismo, na melhoria de nós próprios, porque ele traz exatamente essa condição de nos colocar diante daquilo que necessitamos e que precisamos para que nós possamos transformar-nos para melhor. E diante de todos aqueles que nos cercam, da cidade em que nascemos e que vivemos, do Estado, do país, em busca de tudo aquilo que possa ajudar nessa transformação, para que um dia essa terra ela possa transformar-se, melhorando de categoria, de grau em grau e transformando-se em um feliz. Porque Jesus disse que ainda a terra ainda não é um mundo feliz, mas será. Agora, tudo isso depende de todos nós que aqui partilhamos esse momento. Todos nós que aqui, em conjunto, podemos trabalhar para nós, para os outros. E, ao mesmo tempo, ajudando a progressão dessa terra que nos acolhe. Sem procurar destruí-la em nenhuma situação, porque não há a necessidade para isso. Porque os instrumentos e ferramentas mandados pela espiritualidade, trazidos pela espiritualidade, que é a concessão do Senhor da vida, para que nós possamos transformar as coisas sem necessidade de destruir, possamos fazer com que aquilo que hoje não serve para uma coisa seja transformado em outra e seja utilizado novamente. Mas o ser humano ainda não despertou para isso. Ele continua vivendo no mundo ainda antigo e procurando, mesmo com toda a tecnologia, com todo o conhecimento que o Divino Criador legou a cada um de nós que hoje estamos aqui na Terra, e muito mais aqueles que aqui trazem isso sobre uma missão de trazer uma coisa a mais, um acréscimo, um instrumento, enfim, tudo aquilo que é colocado à nossa disposição, e nós, quando utilizamos de maneira equivocada, sempre tirando as coisas piores daquilo que poderiam ser as melhores, fazendo com que a Terra demore muito mais tempo na sua progressão e nós ainda mais tempo de podermos evoluir como espíritos imortais que somos. Sonhar, todos nós sonhamos, mas é necessário, é preciso sonhar. Para que esse sonho seja realizado por nós, é necessário trabalho. É necessário que nós possamos nos desdobrar na busca desse trabalho, do esforço que fazemos para transformar e melhorar tudo isso que está à nossa disposição. Na fé raciocinada em cada um de nós, em nossas possibilidades que temos de transformação. Principalmente hoje, como já há vários tempos isso já está acontecendo, muito tempo, o amparo da espiritualidade maior. E hoje, eu acho que esse amparo está sendo talvez até maior do que foi anteriormente, porque a necessidade tem obrigado que isso possa acontecer, porque o ser humano ainda está dormindo no sono letárgico da impossibilidade de progredir. Ainda não acordou para aquilo que está com maior facilidade de aprendizado e desenvolvimento. Jesus nunca deixou de nos assistir. Em nenhum momento a sua presença se tornou nula. Ele está em todos os momentos da sua condição de gerente espiritual dessa terra, desse globo, desse orbe, em que hoje nós temos como casa, como universidade, como hospital. Ele está trabalhando o tempo todo
para fazer com que nós possamos despertar, acordar e buscar aquilo que está sendo colocado à nossa vista, que hoje nos fazemos de cego. Não conseguimos e muitas vezes nem queremos enxergar aquilo que está sendo colocado, porque para a transformação nossa dá um pouco de trabalho. E nós não queremos trabalho, nós queremos facilidades. E essas facilidades nós não vamos encontrar para edificar nenhuma obra nossa. Nenhuma obra nossa. E essa obra de transformação é a maior de todas, porque ela encontra durante o caminho muitas divergências, muitas contradições. E aí a necessidade da boa vontade, a necessidade de você ter perseverança naquilo que você busca, acreditar de uma maneira consciente naquilo que você pensa, naquilo que você quer, para que você possa atingir esse grau de perfeição, de transformação que é necessário para o espírito como nós, que está no caminho da evolução. Não devemos esquecer nunca que existe a misericórdia, a piedade e a misericórdia divina, diante de todos os desmandos que fazemos durante a nossa jornada, a nossa caminhada. E que recebemos, apesar disso tudo, oportunidades novas para voltar e continuar a nossa jornada e ajudar exatamente a esse orbe, a essa terra, também a atingir aquele grau de transformação que ela necessita e mudar para um grau de transformação de um mundo de regeneração. E que irá trazer para nós também grandes e insuperáveis condições de melhoria. Porque nela nós iremos ter uma condição maior de enxergar o bem com maior facilidade e de fazer o bem com maior desenvoltura. Então é necessário que nós possamos, a partir de então, quando olharmos para este firmamento e que vemos a quantidade de estrelas que lá existem, pensar nesse Senhor da vida. Porque é Ele que é responsável por tudo isso, de nos colocar tamanha quantidade e qualidade de escolhas para nós. Quando não damos certo aqui, nós somos recambiados para que possamos dar certo em outro lugar. Estão sempre tentando fazer com que nós possamos descobrir aquilo que nos é benéfico e continuar a nossa trajetória. Nós encerramos esse comentário sempre mostrando que a Terra é ainda um planeta de provas e expiações. Mas a sua trajetória, que já se aproxima, ou se já adentrou um pouco ao mundo de regeneração, que, como eu falei ainda há pouco, é necessário, não só para o próprio planeta, mas como para todos aqueles que aqui habitam, fazer com que chegue mais rápido, fazer com que essa transformação ela aconteça da maneira como provavelmente foi projetado para que isso acontecesse. Mas nós ainda estamos nós estamos protelando, nós estamos exatamente protelando essa transformação. Porque ainda nos sentimos seguros, gostamos ainda de passar pelas dificuldades e o sofrimento que ela traz. Então, vamos agradecer ao Senhor da vida as oportunidades, ao Mestre Jesus, por cada oportunidade que Ele tem dado, através do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, dos nossos queridos companheiros do mundo espiritual, que chegam à Terra trazendo para nós conhecimentos que precisamos.
que nós possamos receber cada um desses conhecimentos que esses valorosos amigos e companheiros trazem e podemos utilizá-lo para o nosso bem, a nossa própria transformação moral e espiritual. Muita paz a todos. Muito obrigado, viu, Edilson, pelas colocações do Evangelho. Eu sou um pouco suspeito de falar sobre esse capítulo 3º, porque é um dos capítulos que eu mais gosto, olha, porque realmente faz um apanhado geral, né, de tudo que nós estamos vivendo nesse mundo de provas e expiações, né? Uma coisa que sempre destaca para mim nesse capítulo é que nós não estamos desamparados. O mundo é de provas e expiações, já foi um mundo primitivo, está caminhando para um mundo melhor, um mundo de regeneração, né? Então a gente não está abandonado. Foi muito boa a exposição, né? E temos alguma pergunta, Ruth? Não, no momento nenhuma pergunta. As pessoas só comentando a respeito da palestra, que foi muito boa, né? Mas pergunta não. E queremos agradecer ao Edilson e aos amigos que estão conosco na noite de hoje, né? A gente está presente. Nós já divulgamos o nosso tema para a próxima semana. A Regilane, a Mita, lá de Manaus, né? A Marta, a Martinha. Eu acho que foi na hora que você falou, né, que esse mundo não é feliz, a felicidade não é deste mundo, nós temos que suar, né, a camisa. Aí ela fez um comentário aqui: se cansaço mental e corporal quer dizer que o mundo é inferior, eu estou mal, estou bem mal. Na verdade, está todo mundo nessa situação. Muito trabalho, né, mano? Muito trabalho. Mendonça também chegou, a Solange. Olha, e outra coisa, a semana que vem, olha, eu hoje até comentei com a Ruth, eu fiquei muito feliz, né? Ontem, com uma situação, eu fiz um convite a uma pessoa para fazer a exposição para a próxima semana. Vai falar sobre, inclusive, esse tema, mundo de expiações e provas. E essa pessoa, sem titubear, viu, respondeu que sim, vai aceitar esse desafio, tendo em vista que ela vai debutar. Ela será uma debutante aqui no nosso canal, na nossa live. É uma amiga lá do Instituto de Cultura Espírita, do Ceará, é a nossa amiga Patrícia Campelo. Ela é evangelizadora lá do Instituto. Ela trabalha lá com as crianças no sábado pela manhã, né? Então, ela aceitou o desafio, né? Eu fiquei muito satisfeito, comentei com a Ruth essa satisfação, né? E nós vamos ter a oportunidade de conhecer a nossa amiga Patrícia falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, a grande satisfação nossa é que a nossa casa, o Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, deu a oportunidade para muita gente ali. Muita gente iniciou as suas exposições, os seus comentários do Evangelho lá no nosso grupo, né? Então, é sempre uma gratificação quando uma pessoa aceita o nosso convite, né? E nós estamos já vibrando pela Patrícia e, com certeza, vai ser uma ótima divulgadora, uma expositora espírita. A partir de sexta-feira, nós vamos conhecer a nova expositora aqui do Ceará, tá bom? Ela deve estar envergonhada, né? Vou botar até aqui Deixa eu colocar aqui. Tá. Olha aí quem é. Olha só.
Ah, você não Claro que sabia eu de quem eu sei. estava falando, não, cara? Ela trabalha no sábado com as A crianças, Patrícia. rapaz. Isso, trabalha com as crianças lá no Isso. Tá aí, a Patrícia, vamos começar, né? Eu falei, vamos começar. Ela aceitou o convite e vamos, bola para frente. Tá certo? Tá bom, então. Tá bom, então, vamos encerrar, né, agradecendo essa oportunidade. Eu não canso de dizer, é sempre uma alegria, uma satisfação enorme, tá? Nos reunirmos para conversar sobre os ensinamentos de Jesus, na luz da doutrina espírita. Eu nunca vou me cansar de dizer isso, porque realmente eu sinto uma grande satisfação, né? Podem me chamar a hora que for para conversar sobre o livro dos Espíritos, sobre o Evangelho, sobre Jesus, que com certeza sempre vai ser uma satisfação. Tá bom? Então eu agradeço a você, viu, Edilson, o convite, aceitou o convite nosso, tá? E vamos nos preparar aí para a próxima semana a gente dar continuidade a esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é importantíssimo na nossa vida. Com certeza. Você vai me Pense dar a numa coisa prece? importante. Pense numa Vai me coisa dar a importante. prece? Vamos lá, vamos Vai. fazer então a prece de encerramento. Vai lá, Edilson, faz a prece. Bom, antes da nossa prece, eu gostaria só de agradecer a todos aqueles que nos assistiram e que continuam nos assistindo. Porque, com certeza, cada um busca o conhecimento. E, através do Evangelho de Jesus, com certeza nós vamos encontrar esse conhecimento. Vamos nos nortear na busca daquilo que precisamos, porque ele é a bússola maior que nos conduz a essa perfeição que nós tanto queremos. Então, agora nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai amoroso que tanto tem dado a nós as grandes oportunidades, a Jesus, irmão querido, que com sua paciência, com a sua perseverança, tem nos conduzido, tem nos ensinado e nos educado, para que cada um, como nós, espíritos imortais, possa conquistar a sua felicidade, a sua transformação moral e espiritual. Mestre querido, só temos a te agradecer. Agradecer cada dia, cada momento, cada instante, Senhor, da tua presença em nós. Porque tu nunca nos desertaste, nunca nos deixaste sozinho diante das necessidades, das divergências que encontramos na nossa caminhada. Sempre tem colocado ao nosso conhecimento, tem nos dado e tem nos amparado para que nós possamos continuar firmes no nosso propósito. Conhecer a verdade que tu tem nos ensinado, mostrando o caminho que devemos escolher como melhor forma de atingirmos a nossa perfeição, como melhor forma de fazermos com que esse amor pelo qual nós fomos criados, ele possa reagir dentro de cada um de nós. E que nós possamos fazer as nossas conquistas, conquistas morais, conquistas espirituais, desse espírito, deste ser que ainda precisa da transformação. Por isso, agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos ao Mestre querido, a espiritualidade amiga, que com certeza tem feito o possível e quem sabe até o impossível, para que nós possamos receber tudo aquilo que nos é devido, tudo aquilo que nos é colocado à disposição, para que nós possamos trilhar um caminho melhor, fazer as nossas escolhas e, com certeza, chegarmos ao nosso ponto final daquilo que precisamos, tornar-nos espíritos puros. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Assim seja, né? Então, uma boa noite a todos e que todos tenham, né, muita vontade, né, de acertar junto com Jesus.
Boa noite, Boa Edilson. noite. Boa noite, Ruth. Boa noite, Adilson. Boa noite a todos e grata aos nossos amigos que estiveram conosco. Para vocês Sexta-feira que também, vem, uma boa Muito noite. obrigada. Sexta-feira que Deus vem vamos abençoe a assistir a todos vocês. Debutante, viu? Hein? Se precisar, estou por aqui. Se eu puder fazer alguma coisa para ajudar. Tá bom. Tchau, hein? Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.